Boa tarde, boa tarde. Chegando para mais uma conversa, mais uma prosa hoje. Hoje temos uma prosa bem interessante com o Yuri Trípode. Ele já está por aqui. Já vou chamar ele para dentro para a gente já começar esse diálogo. Chamar ela, perdão, Yuri. Chamar ela para dentro. Olá, você me escuta? Escuto bem, minha querida. Minha velha, eu ia lhe falar isso, é Minha ela. velha. É que eu chamo minha velha a minha mãe. Aí eu fico. Mas tranquilo, vá me perdoando por qualquer desvio, Não, por qualquer coisa, viu? tranquilo, Mas eu estou ciente tranquilo. disso também já. Certo. Queria desde já te agradecer demais pela predisposição, pela disponibilidade de estar aqui trocando essa prosa e mantendo esse diálogo aberto nesse momento que a gente não pode se encontrar presencialmente, viu? Certo, certo. Eu que agradeço pelo convite. Axé, vamos seguir. Massa, minha querida. Tá me ouvindo, me vendo bem, né? Tô lhe ouvindo e lhe vendo bem. Bacana. Eu que tô querendo colocar um filtro aqui, mas ele não tá. Vamos ver se ele entra. Acho que vai entrar uma hora. Vamos ver. Vou deixar Vamos aqui. lá. Bom, para quem está chegando, para quem também vai ver essa nossa prosa lá no futuro, onde estaremos mais novos, esse é o projeto Uhum. Tá na Escuta. É um projeto que eu venho fazendo pelo coletivo Duo desde de junho do ano passado, de 2020, justamente no início, um pouquinho depois, né, do início da pandemia, nesse sentido mesmo de tentar manter essas potências e esses diálogos com pessoas que a gente gostaria de conversar, convidados, convidadas de áreas próximas à minha, né, das artes cênicas, ou também de áreas muito diferentes, mas justamente para manter essa troca e esses encontros vivos naquele momento e ainda neste momento que a gente não pode se encontrar presencialmente. Então, o Tá na Escuta nasceu muito desse sentido, né, de buscar, naquele momento, levantar o pesado céu que ainda desce sobre nós. Nessa segunda edição, o Tá na Escuta ele vem com um mote que é até para te iniciar também, Yuri, nesse nosso encontro. O Tá na Escuta vem nesse segundo mote, nessa segunda temporada, com o mote do meu novo espetáculo solo, é o Jonas dentro do Grande Peixe. E aí a ideia é a gente também estabelecer essas conversas e esses encontros a partir desse mote, né? Hoje a gente vai ter essa prosa com a artista translinguagem, a pesquisadora Yuri Trípode, que tem um livro que é a sua dissertação. Ela deu uma caidinha aqui, deixa eu voltar lá para dentro novamente. Que é a sua dissertação também, intitulado O Corpo da Loucura na Contemporaneidade, um manifesto autoetnográfico. E eu já comecei a ler já há algum tempo, não dei continuidade, voltei a ler agora, né, novamente, até para a gente manter essa conversa também um pouco mais próxima, né, mais ligada. E vale muito, muitíssimo a pena dar uma consultada, dar uma lida nesse livro que é muito, muito bacana. Yuri, eu sempre Oi. começava a primeira edição do Tá na Escuta com a pergunta de onde você vem. Nessa edição, como eu comecei ontem com o Marcelo, a pergunta vai justamente seguir o mote e adorei o filtro, viu? Nessa Super a ver edição, comigo. voante aí. Nessa edição, a pergunta vai ser a seguinte: Certo. queria saber quem é Yuri Trípode dentro do Grande Peixe. Dentro do grande peixe? Bom, dentro do grande peixe eu não sei. Na vida, na realidade, eu sou Yuri Trípode, sou Yuri Torres Paz Trípode, sou nascido em Salvador, Bahia, minha família é de Jequié, interior da Bahia. Eu sou nordestina,
sou uma pessoa louca, como ética de existência e portadora de transtornos mentais. Sou uma pessoa insurrecionária, insubmissa, sou uma chama acesa de destruição e construção de novas realidades, de destruição de realidades que precisam ser queimadas e construção de realidades que precisam surgir para que a gente viva num mundo comum, comunal. É isso, eu sou uma pessoa trans, não binária, sou uma pessoa que fiz bacharel, sou bacharelada em artes cênicas e sou mestra em dança pelo programa de pós-graduação, ambos pela Universidade Federal da Bahia. E sou essa pessoa que está aqui sempre disposta ao diálogo, à conversa, ao afeto, à troca, à partilha, à comunhão. Show. Brigadão. Eu queria saber de ti como é que tu tá vivenciando esse momento todo, essa doideira toda desde o ano passado. Como é que isso tem batido em você? Como é que tem chegado? Batido no sentido de, de choque mesmo ou de encontro? Como é que essa questão pandêmica, essa questão do coronavírus. Também, e Então, a questão também sociopolítica, né? Que não é. Tá bem isso, bizarra. isso, tá bem bizarro. Então, sobre a questão do coronavírus, eu estive ano passado a maior parte do tempo em casa, cumprindo aí as normas, as regras, né, da Organização Mundial de Saúde, vendo, me informando sobre o que é, saindo de máscara, passando álcool gel menos, mas saindo mais de máscara e me protegendo. Hoje eu passo mais álcool gel do que antes, né? Os casos só aumentam e é muito triste tudo isso. E eu não vou mentir para você, Saulo, a minha situação financeira ano passado estava muito prejudicada, né? Eu tinha saído do Holocausto brasileiro e eu estava sem perspectiva de financeira, de receber dinheiro, de trabalho, de tudo isso. Então, o auxílio emergencial que a gente recebeu de R$ 600 foi de grande ajuda, de grande necessidade, mais do que ajuda, uma necessidade aqui para casa. Eu moro com a minha mãe, né? Minha mãe mora comigo. Então, para a gente foi de grande necessidade. Eu acho que esse auxílio precisa continuar para famílias, para as pessoas que são extremamente vulnerabilizadas. A gente sabe que nesse país a desigualdade é imensa. É um sambaqui histórico de desigualdade e de opressão. E que esse governo fascista, racista, homofóbico, transfóbico, reacionário, perverso, psicopático, né, sociopata, só vem, eu acho que legitimando e mais do que isso, impulsionando atitudes como essas, né, como esses adjetivos que eu falei para você. E é um desserviço à humanidade, é uma chacota internacional, mas tem um termo, que é um termo da Márcia Tiburi, que eu acho que é o que define esse governo, é o ridículo político, sabe? Eu não sinto medo, eu não sinto pavor, eu não sinto nojo, eu sinto ridículo. Eu sinto como se fosse um fantoche, um ridículo mesmo, algo a se ter nojo também, né? Mas assim, mais do que nojo, eu acho que é algo que chega ao nível do risível, de tão ridículo que é, né? De tanto despreparo, mas a gente sabe que nada nessa macropolítica ela é por acaso, né? Então a gente sabe que tem uma arquitetura por trás disso, que ela vem desde o golpe de 2016, ela vem se fortalecendo através de vamos colocar um fantoche, vamos colocar um palhaço, vamos colocar alguém que é um palhaço, desculpem os palhaços, mas alguém que é um fantoche manipulado para que toda essa privatização, todos esses empreendimentos, esses projetos de lei que estão por trás dessa figura macropolítica que é Bolsonaro, sejam implementados e ele represente esse grande ridículo político. Então, para mim, Bolsonaro é isso, um ridículo político. Você acha que dentro disso tudo que você falou e com o qual eu concordo também,
além desse ridículo, esse asco, né? Esse asco de... Eu estava conversando com meu irmão, dele me perguntar, você acredita que é possível coisas piores? E eu dizer, velho, eu não duvido, não duvido de nada. Vindo desse composto que é agora o governo brasileiro, eu realmente não duvido mais de nada. E além desse ridículo que é esse asco, né? Isso que você mencionou de nojo, mas também é que você mencionou no início, essa vontade de resistência e de manter a chama acesa, seja no nosso discurso, seja na nossa ação, ou seja pelo nosso discurso também, enquanto artista, né? Enquanto modo de expressão também. Isso, Saulo. Eu só queria pontuar uma coisa para você. É que eu tenho em mim, assim, eu acho que isso não serve, eu até postei algo parecido, eu acho que isso não serve para anular nenhuma exigência, para anular nenhuma crítica. Acho que as críticas devem ser ferrenhamente feitas, principalmente por conta dos deputados, do Congresso, mas é como diz a grande Vilma Reis, a direita nunca nos prometeu nada, certo? E eu tenho isso em mim como uma certeza que eu tenho para a minha vida. O que muito me surpreende, Saulo, são políticos que são ditos de esquerda e que reproduzem atitudes fascistas. Isso é que eu não tolero, de jeito nenhum. Porque, como eu já disse, a direita não nos prometeu nada, mas existem diversos representantes que se dizem de esquerda e que reproduzem atos asquerosos, assim como a direita, a extrema-direita nesse país, né? Então isso me surpreende mais até do que uma extrema-direita fascista, porque desde a propaganda do Haddad, né, Bolsonaro já mostrava quem ele era. Então eu acho que ninguém votou enganado de nada. Ninguém se Isso. enganou de nada. A propaganda de Haddad já dizia quem ele era, já mostrava ali as atitudes dele, já mostrava o discurso transfóbico, homofóbico, racista, com relação aos povos quilombolas, aos povos indígenas, às pessoas, enfim. Então, todo esse discurso aí que vem sendo engendrado, a gente sabe que é um golpe atrás de golpe, né? São golpes atrás de golpes. E a gente tem que Uhum. ter isso muito, muito certo, assim, muito firme em nós. A direita nunca nos prometeu nada. O que muito me surpreende são representantes da esquerda que reproduzem atos asquerosos. Sim. Você falando de promessa, você acha que essa questão porque o que eu sinto também, o que eu venho escutando em algumas entrevistas, é desse discurso de que essa promessa que nos foi feita e até uma possibilidade de realmente a gente conseguir uma equidade mínima nas relações sociais, né, no pensamento de uma sociedade mais equânime mesmo. Você acha que isso que não nos é prometido pela direita e que é uma promessa, uma possibilidade de mudança, e você acha que essa quebra de promessa também engendrou todo esse momento que a gente vive hoje de endurecimento, de recrudescimento, de bestialização das relações sociais? Eu acho, Saulo, que a esquerda tem muito a aprender relativo às alianças, certo? Então, as alianças que a esquerda fez com a direita é que possibilitaram que esse golpe fosse feito, certo? Então, uma frase que eu gosto do PSOL, e eu digo do PSOL porque o PSOL só tem me dado orgulho e honra, né? O PSOL é um partido que eu vejo as lideranças, a representatividade dentro do PSOL é muito forte, a representatividade negra, a representatividade trans, né? As pautas do PSOL, o que o PSOL enuncia, o diálogo, as atitudes, né? As ações do PSOL só tem me dado orgulho e honra. E eu lembro de uma frase da Erika Hilton, é que o PSOL não vai fazer acordo com a direita. Eu acho que a esquerda agora precisa se unir em prol de ideais comuns, em prol da derrota desse fascista, desse cretino, desse canalha, desse escroto que está aí na presidência. Então eu acho que agora é hora da esquerda se unir
e não mais segmentar, partidarizar, certo? Então, se a gente está falando um momento que a gente está falando muito em coletivo, eu sempre digo que coletivo a gente precisa falar em coletividades, porque existe o coletivo de extrema direita, existe o coletivo de extrema esquerda, existe a Ku Klux Klan, existe os Panteras Negras, certo? Existem coletividades, a sociedade é heterogênea, a sociedade não é homogênea, não pensa igual e nem deve ser, né? E nem deve ser homogênea. Ela deve sim ser libertária, ser emancipatória, ser revolucionária em prol de ideais de equanimidade e revolução em prol da população mais vulnerável, né? Da população menos favorecida e em prol de acabar, de extinguir com todas as opressões. Mas a gente sabe que não é assim, né? A sociedade não se configura desse modo. Então, assim, eu estava falando dessas coletividades, né? Então, Sim, em um momento em que se fala tanto de coletivo, eu acho que a esquerda unida demonstra uma atitude muito coerente de coletivo nesse momento, para derrubar o que está aí. Então, a atitude mais sensata que se espera, que eu espero, por exemplo, para as eleições de 2022, é que toda a esquerda se una em prol de lançar uma candidatura única de alguém de esquerda para combater o que aí está, certo? E não ficarem com divisões, porque acho que centro-esquerda também o que eles chamam de centro-esquerda, que, né, que é aquele centrão, que a gente também não pode esperar muita coisa. A gente sabe que Ciro Gomes, depois das eleições que elegeu Bolsonaro, ele foi para Paris e não deu seu apoio a Haddad. Essa chapa de Ciro Gomes e Cátia Abreu, eu já estava contra desde antes. Porque alguém que tem Cátia Abreu como vice já demonstra muito do que é essa chapa. Né? Então, assim, eu sempre desconfiei, sempre tive minha pulga atrás da orelha e sempre fui certeira com relação a isso. O meu voto foi de Guilherme Boulos e depois de Haddad, né? Guilherme Boulos e Sônia Guajajara. Importantíssima. Liderança indígena, liderança da população originária que vem só trazendo também na luta social bastante orgulho e honra. Então, eu acho que a esquerda unida é o caminho para enfrentamento disso que está aí. bacana, Yuri. Bom, vamos agora, não que não estivéssemos falando sobre, mas agora dando só uma lupada, um foco mais no teu escrito, né, que eu tinha mencionado aqui no início, logo desse nosso encontro. Yuri escreveu, tem um livro lançado que é O Corpo da Loucura na Contemporaneidade, um manifesto auto-etnográfico. E eu pensei dessa conversa contigo, Yuri, justamente porque a gente está lançando esse nosso novo espetáculo, que é o Jonas dentro do Grande Peixe. Ele é um cara que ele é engolido ele ouve um canto de uma baleia que está encalhada na praia e é engolido por esse peixe, né? E a partir dessa deglutição ele vai vivenciar 3 dias de assombros, né? De breus, de reformulação ou de percepção de outros sentidos e de uma relação com aquilo que ele não tinha vivido ainda, né? De experienciar outras questões. E a partir desse contexto é que eu pensei nessa nossa conversa. E aí, relendo o início do teu escrito, você fala sobre o conceito de verdade, né? Ali partindo de Foucault. E aí, nessas citações iniciais, eu queria te perguntar, né? Como é que se dá essa percepção do que vem a ser verdade, né? Pelo teu escrito. Certo. É interessante que você leu, interessante que você está aí antenado. Primeiramente, eu cito Foucault, falando sobre Sócrates, em A Coragem Isso. da Verdade, o governo de si e dos outros. Depois, uma frase de Malcolm X, né? E termino com o samba enredo da Salgueiro, que é Xangô. Xangô, que é esse orixá da verdade e da justiça, essa presentificação, eu nem costumo dizer que é uma representação, mas é uma presentificação dessa justiça, dessa verdade. E eu costumo dizer sempre, Saulo, que a verdade é o fato, certo? A verdade, muita gente diz, a verdade é uma perspectiva, a verdade, mas para mim a verdade é um fato. Eu, nesse momento agora, estou pegando esse isqueiro rosa. Oi? Esse isqueiro rosa. Estou pegando esse isqueiro rosa.
Eu estou pegando esse isqueiro rosa. Isso é uma verdade, certo? Isso é um fato. Eu estou pegando esse isqueiro rosa. Aí, se a gente entrar em perspectivas, se alguém for daltônico, se alguém, enfim, as representações do que é isqueiro, alguém não souber o que é isqueiro, a gente vai partir para isso. Mas o fato é que dentro desse horizonte comum de entendimento, eu estou segurando um isqueiro rosa. Essa é a verdade. A verdade é o fato. Então, esse sentido de ser pela verdade, ser pela justiça, é um sentido que todos nós devemos ter como valores éticos. É por isso que eu costumo sempre falar, e essa é uma proposição minha, da loucura como uma ética de existência, da loucura como uma enunciação parresiástica. Eu acho que, para quem não conhece, esse termo parresia foi muito estudado por Foucault no seu último livro, né, no seu último ciclo de debates, em que ele debate a parresia, a fala franca, a fala corajosa, a fala transparente, em que se fala sobre alguém ou algo que é superior a você, em sentido de classe, em sentido de, enfim, sentido principalmente de posição social, de hierarquia social. Alguém que é superior a você na hierarquia social e se fala de uma maneira muito franca sobre as questões, sobre as opressões, sobre as denúncias, sobre as necessidades, sobre o âmbito político, sobre o âmbito filosófico. Então, essa fala franca, essa fala verdadeira, essa fala que é uma fala perigosa, porque a gente sabe que falar a verdade não é fácil, é muito difícil. Em uma sociedade que ela é pautada na representação e na omissão e também na mentira, a verdade ela é um perigo. Ela é uma ideia muito perigosa. E se a gente for para o fato, não, você fez isso, você fez aquilo, você desviou isso, você desviou aquilo, você, né? Se a gente for investigar, e eu acho que a investigação e a apuração dos fatos é a melhor, para esse entendimento, é a melhor situação, onde a gente tem uma sociedade que nós temos um dispositivo mental óptico, onde tudo pode ser apurado, ainda há muita mentira, ainda há muita omissão, muita isenção e muita representação. Então, essa fala da verdade, essa fala que se coaduna com a verdade, que é a verdade, ela é um mato. Ela é um mato de fala, por quê? Porque ela explode qualquer reificação conceitual ou delimitação constatativa. Qualquer enunciado que procura algo que não é, de fato, aquilo que se é, né? Que é lucubra sobre, não, a verdade diz, é isso aqui, ponto, pra. A verdade não é simples, a verdade é, como eu já falei, a verdade é simples, mas ela é difícil. Difícil de Por ser quê? dita. Ela é difícil de ser dita. Por quê? Porque há um perigo que a gente corre nessa enunciação. Eu mesma perco patrocinadores, perco apoio, não sou chamada para as coisas. Tudo isso por conta da minha enunciação. E eu sei muito bem disso. É o preço que eu pago por, né? A parresia, ela se dá por um preço a se pagar pela sua enunciação. Eu pago esse preço. Essa lei Aldir Blanc que saiu aí, eu não fui chamada para nenhum espetáculo, para nenhuma situação, né, que envolvesse essa lei Aldir Blanc. Então, assim, é uma questão que eu estou cada vez mais comigo, assim, eu estou cada vez mais ativista, eu estou cada vez mais militante. Então, as causas sociais têm para mim um preço muito grande, muito elevado, certo? Tem um preço, não, um valor muito elevado. Então, essas causas que eu me engajo, né, como ativista, como militante, elas muitas vezes vão de encontro a certos patrocinadores, né, e que isso me prejudica, certo? Então, quando a gente também enuncia algumas falas que são muito perigosas, como eu já falei, que são muito radicais,
né? E eu adoro esse termo radical, porque radical vem de raiz, né? Quando a gente enuncia questões problemáticas, críticas, que são extremamente radicais, nós somos extremamente prejudicadas por isso. Mas eu não abro mão de ser quem eu sou para agradar ou para conseguir qualquer contrato, certo? Eu continuo sendo eu e me posicionando dessa forma e lutando contra toda a forma de opressão. Se você chegar no meu Facebook, você vai ver é, é, diversos compartilhamentos. Eu faço parte da articulação do Centro Antigo, então é um cyberativismo e um ativismo na pauta, na ação concreta. Eu faço parte da articulação do Centro Antigo, do movimento Nosso Bairro é 2 de Julho, do CBLA, do Coletivo Baiano da Luta Antimanicomial. Eu faço parte do Papo de Mulher, Associação de Mulheres Usuárias do Serviço de Saúde Mental. Eu faço parte da AMIA, da Associação Metamorfose Ambulante de usuários e usuárias do Serviço de Saúde Mental. Então, assim, a militância tomou a minha vida. Não que eu deixei de ser artista ou não quero mais ser artista. Eu quero sim ser artista, mas colocando sempre essas questões também, que pautam a minha experiência autoetnográfica, mas que pautam as experiências daqueles que eu considero meus semelhantes, porque eu não considero as lutas dos oprimidos, da população oprimida, como outros. Eu considero como extensão daquilo que eu sou. Eu acho que isso é um princípio da empatia, né? Você não Uhum. considerar o outro, não considerar as pessoas como outro, mas como extensões daquilo que você é. Então, se uma luta contra uma opressão, mesmo que ela não paute a minha experiência, mas eu sei que é legítima, novamente dizendo que ela é justa, que ela é verdadeira, eu estou dentro. E é isso aí. Bacana. Isso me faz lembrar uma entrevista do, do Krenak, voltando um pouco que a gente estava falando de coletivos e coletividades, e nisso que você traz também sobre o pensamento do outro como uma extensão, né, do nosso fazer e de si próprio, ele falando sobre como o seu povo, né, como o povo dele, não consegue perceber aquilo que está fora como o fora, né? Seja a natureza, seja o outro, que a gente está chamando aqui de o outro, mas como parte de uma coletividade. E isso é muito interessante porque, dado ao inconsciente coletivo que a gente que vem moldando, né, que vem formando o nosso pensamento dentro de toda, sei lá, estou agora com 34 anos, então vem sempre tá sempre sendo moldado, né? A gente encontra uma estrutura muito dura e muito pronta e quebrá-la e reencontrando esses furos para a gente poder remodelar as coisas é bem difícil, né? Então essa fala casa muito com aquilo que ele vem dizendo e com essa busca, inclusive com o que o Marcelo falou ontem também sobre o jogar fora. A gente estava falando sobre o mar e sobre essa nossa relação com o mar, e ele falando que, pô, a gente pega o lixo, joga fora, mas joga fora onde? Joga fora dentro do nosso ambiente, dentro daquilo que somos nós também, porque é o nosso lugar de vivência das coisas, né, das relações e dos fatos, como você trouxe. E aí, focando ainda mais um pouco nisso que você trouxe da tua vivência e militância e representatividade também, Yuri, eu vou estar sempre também buscando pautar algumas referências que eu fui catando do livro para, como eu te falei, né, a ideia é pautar o Dentro do Grande Peixe e o Jonas a partir do teu escrito. Você fala ali ainda na apresentação sobre esse entendimento de transtorno mental como um processo social e sistêmico, algo que é muito interessante, porque casa muito nisso que você está falando também da não individualização e da não personificação da coisa em si. E torna isso como uma estrutura e como uma macro questão que eu acho muito interessante. E aí, buscando também, além disso, você traz os conceitos de autoetnografia até para embasar, dar base para o teu discurso no escrito, como a autoetnografia eu anotei aqui sendo essa realização de uma crítica. Dois, o abraçar de uma vulnerabilidade, que eu acho isso também muito interessante. Três, interromper tabus e quebrar silêncios.
E 4, acessibilizar a pesquisa às pessoas que realmente não têm acesso tão fácil a isso. E na tua percepção, como é que se estrutura, né, socialmente e sistematicamente isso que você menciona também como uma patologia da loucura, né? E quais são esses principais silêncios que precisam ser escutados? Deu para entender? Foi Isso. muito grande, né? Mas Foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. Muito bacana essa sua pergunta. ah, Então, isso que você colocou é muito importante, isso que tem no livro, né? Que é a diferença entre um processo que patologiza o sujeito, ou seja, né, coloca uma doença a qual ele nunca vai se curar, né, como é o exemplo do diagnóstico, o próprio princípio do diagnóstico psiquiátrico é esse. Você tem transtorno bipolar, certo? Você adquiriu um transtorno bipolar, mas a questão que eu vou é, por que essa pessoa adquiriu um transtorno bipolar? Por que essa pessoa adquiriu um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, um quadro que muitas vezes dos casos também é proibido, muitas vezes dos casos também é produzido socialmente, um caso esquizofrênico. Por que você adquiriu, ou seja, os dados etiológicos, o que causa, né, um transtorno, o que causa um desequilíbrio, o que causa um distúrbio, o que causa, certo? Então, quando a gente vai para o que causa, a gente encontra esses sinais e sintomas produzidos pela sociedade. A sociedade está produzindo a ansiedade, a sociedade está produzindo a depressão, certo? Então, assim, uma das principais questões, isso que você trouxe do Ailton Krenak, com relação a essa coletividade, né, a entender esses processos de adoecimento como social e sistêmico, é que se uma pessoa indígena adoece, toda a aldeia se volta para aquele indivíduo e é responsável por aquele adoecimento. Ou seja, todo mundo trabalha para que aquela situação seja resolvida, para que haja a cura. E na sociedade que a gente vive, extremamente egoísta, extremamente individualista, extremamente neoliberal, né? Porque esse é um sentido extremamente neoliberal, individualismo, egoísmo, competitividade, né? Clássico do capitalismo neoliberal. Então, a sociedade, ela isola e ela exclui. Ela reproduz a lógica que era da idade clássica, a lógica que é excluir, marginalizar, silenciar, apagar o sujeito que possui transtorno mental, o sujeito que possui deficiência, o sujeito que possui distúrbio mental. Ou seja, esse sujeito é excluído da sociedade. E isso eu falo sobre mim também. Porque não uhum, só pela minha enunciação, mas pelo meu adoecimento pela que sua muitas vivência. da minha vivência, que muitas das amizades elas foram embora, os relacionamentos amorosos, eu falo sobre isso, praticamente não existem, né? As pessoas que chamam para trabalhar, o convívio com o trabalho se torna muito difícil, por quê? A sociedade ela é estruturada em um dispositivo mental óptico que o tempo todo as pessoas estão cientes do que uma pessoa com transtorno mental pensa. Ou seja, a esfera protetiva da pessoa com transtorno mental, além de não ser salvaguardada, é exposta e exposta a violências. Então aí a gente vai estar debatendo também a psicofobia, porque a psicofobia ela é estrutural, já que a estrutura da sociedade é baseada nesse dispositivo mental óptico. Então se torna estrutural, ou seja, a psicofobia está em todas as relações. A partir do momento que o pensamento de uma pessoa que tem transtorno mental é transmitido, eu falo sempre sobre isso viola leis da Constituição Federal e do Código Civil, como direito ao próprio corpo e direito à intimidade. Eu estava vendo uma live do Haddad ontem que eles estavam discutindo legalização do aborto, a legalização do aborto na Argentina. E essa política de legalização do aborto é o quê? É um direito ao próprio corpo. A mulher decide se ela quer abortar ou não. Isso é um direito da mulher, certo?
E nós que temos transtornos mentais, ou qualquer pessoa que não queira participar dessa ordem social, deve escolher se ela quer que o seu pensamento, que a sua esfera íntima e privada seja transmitida ou não, certo? Uhum. Então a gente tem aí violências e violações produzidas pelo Estado, produzidas pela ordem mundial, por essa organização de vida mundo, certo? Então, Sim. o que é que isso gera? Inúmeros transtornos, inúmeras ansiedades, inúmeros processos depressivos, porque a pessoa passa a se culpabilizar, né, individualmente, por conta de pensamentos negativos, de pensamentos, os ditos pensamentos intrusivos, né, que a gente Mau precisa pontuar pensamento, você aqui, fala lá, né? é, que a gente precisa pontuar aqui que os pensamentos intrusivos, né, pesquisem sobre pensamentos intrusivos são pensamentos que não condizem com a realidade, certo? E muitas pessoas que têm transtorno mental têm pensamentos intrusivos. E a pesquisa para pensamentos intrusivos revela que não só são as pessoas que têm transtorno mental que têm pensamentos intrusivos. Toda a população tem pensamentos que não condizem com a realidade. Mas quando isso se soma a um transtorno mental, quando isso é excessivo por conta de um transtorno, de um desequilíbrio psíquico, aí a pessoa começa a se culpabilizar. Né? A pessoa começa a se entristecer, a pessoa começa a se culpabilizar por conta desses pensamentos intrusivos. Ou seja, mas isso, a psicofobia age aí de forma bastante violenta. Porque a pessoa passa a se culpabilizar por conta do olhar do outro que começa a julgá-la por pensamentos que não condizem com a realidade. Ou seja, por conta de um adoecimento que, no seu princípio, foi produzido por um modo de organização social. Ou seja, é uma sociedade que produz tanto o surto como o próprio diagnóstico. É uma sociedade que produz a doença, ela produz o preconceito, ela produz tudo. Né? Esse modo de organização da vida, essa estruturação da realidade, ela produz adoecimento, ela produz o diagnóstico e ela produz a psicofobia. Ela julga o sujeito por conta, né, do seu problema psicológico. E é isso que a gente precisa combater urgentemente. É um pouco do que a Psyfetish botou aqui, essa organização de vida mundo, né? Acho que a gente pode até passar um pouquinho sobre para isso, né? Eu ia pontuar algumas outras coisas também nessa questão, mas como o tempo corre e não para, então eu vou avançar para uma outra questão que que eu achei muito interessante também, que é na tua capa. A tua capa é o teu rosto com duas tomadas nas frontes, né? O que eu acho muito interessante, porque a partir dela, acho que também por isso você vai pensar a questão do dispositivo e de como isso vai organizar isso que a gente está chamando aqui, na minha percepção, de organização vida-mundo, que foi o que a Sai Fetiche falou. E é isso que a gente está falando também de uma estrutura que se organiza em função disso, de Do óptico, né? pasteurizar isso, e também de pasteurizar a patologia e o diagnóstico, né, em função de uma estrutura, que eu acho que é bem interessante, né? E isso também, aquela capa também me remete a essa hiperconectividade, né, falando do contemporâneo, né, desse nosso estar sempre ligados e ligadas em tudo e em todos, né, não perder nada de vista, né, disso que você está falando também do óptico, mas eu acho que avança, e você avança nisso também, porque você vai para um outro nível que é dos dispositivos mentais, o que eu acho muito interessante, porque para além do óptico, eles não estão tão acessíveis aos sentidos e à cognição, pensando sentido e cognição como isso que a gente conhece assim, majoritariamente, que é os sentidos normais, mais usuais, né? Olho, visão, olfato, ouvido. O mental ele está ainda num território que para a gente é muito não tátil, né? Muito não óptico, muito não escutado, Mas é né? visível, mas é visível. Os processos mentais são visíveis.
Mas visível em que sentido que você fala? Leia o livro. Tá certo. Mas eu queria, assim, falando um pouco dessa coisa do dispositivo, né? Aí voltando um pouquinho para a pergunta. Você poderia falar um pouco sobre isso, sobre essa relação das estruturas de poder na prática do uso desses dispositivos? Pronto. Uma coisa que você falou, eu acho que é muito interessante, que a capa, ela suscitou em você essas questões, né, da hiperconexão, né, dessa questão de tudo se olhar, de tudo ser visto, e a gente está numa época que é um capitalismo de vigilância, né? Existe até o nome de um livro, né, de uma pesquisa que se chama Capitalismo de Vigilância. Então, assim, a gente está nessa era do tudo se tornar visível, do tudo se tornar exposto, do tudo se tornar e dessa fetichização da vigilância. Porque a vigilância ela está no Big Brother, você assiste 24 horas, você quer ver 24 horas, você não quer perder nada. Isso faz parte, né, da configuração atual desse sistema, certo? Isso faz parte. E a fetichização disso se dá nesses programas, né, nos programas sensacionalistas e em tudo isso. Então, assim, quando você vê a capa, você vê duas tomadas nas têmporas, que representam e que simbolizam, né, isso que você falou, né, e você teve uma leitura escura, né, eu não costumo falar claro, eu falo escura, você teve uma leitura escura do dispositivo, de que imediatamente te associou ao dispositivo. Mas associa também, quando a gente coloca tomada nas têmporas, ao eletrochoque, que muitos dos meus ancestrais passaram para eu estar hoje, podendo arrancar a máscara do silenciamento e estar falando diretamente sobre isso. Muitas das pessoas que tiveram transtornos mentais, como eu tenho um transtorno mental, passaram por esses processos. Então, remete ao eletrochoque e, se você vê, é uma tomada macho, né? Uhum. É uma tomada macho. E isso diz também. Ou seja, o meu pensamento ele só é transmitido. Eu não recebo informação nenhuma, certo? Eu não tenho essa telinha que vocês têm, certo? Esse dispositivo mental óptico ele não está em mim, ou seja, só sai. Isso também diz, isso também é uma leitura. Então, tem umas perguntas aqui, mas daqui a pouco eu vou responder. Uhum. Uma coisa que você falou das relações de poder, né, instituídas, Isso. e eu acho que se as pessoas quiserem saber mais sobre dispositivo, elas podem ler o livro porque tem uma análise meio, né, historiográfica do termo, certo? E aí o livro vai dissertar um pouco sobre isso. Então, sobre relações de poder, eu estava falando esses dias, eu acho que é importante falar aqui, que o livro ele traça uma disputa de narrativa. Ele traça uma disputa ferrenha de narrativa. Não por isso, todos as minhas receitas médicas, os meus prontuários médicos, eles estão no final do livro. Da Itália, do Brasil, né? Receita do CAPS, que eu faço parte, do CAPS Antônio Pellegrino, tudo está no final. Tudo como a visão médica psiquiátrica enxerga o transtorno. Então, existe uma disputa de narrativa o que o discurso psiquiátrico, que é um discurso hegemônico, que é um discurso que sempre sustentou uma abordagem sobre as pessoas que têm transtorno mental, negando a elas a voz, o direito de se fazer ouvir, de falar e de se fazer ouvir, sempre negou, né? Porque o louco ele é visto pelo olhar médico. É o olhar médico que aponta quem é louco e quem não é. Mas o louco, ele nunca teve direito à voz, a falar sobre as suas questões, né? Poucas, às vezes, aí eu cito aqui Maura Lopes Cansado, Istamira, né? Diversas outras autoras, né? Estela do Patrocínio, e todas elas são referências para mim no livro. Mas essa voz da loucura, essa voz em primeira pessoa, ela é uma extrema, né? Uma extrema conquista para a gente.
Porque nós sempre fomos, aí trazendo aqui Lélia Gonzalez, nós sempre fomos infantilizados. E os infãs, segundo Lélia, é aqueles que não têm voz própria, que tem que ter Uhum. alguém que narre as suas narrativas por eles. Então, estar falando em primeira pessoa sobre a minha vivência e sobre a vivência dos meus semelhantes é uma grande conquista. E, para além disso, como eu falei dessa disputa de narrativas, o que o discurso médico e psiquiátrico aponta como delírio, né? Aponta como delirante, como delírio de influência, como delírio de grandeza, como delírio persecutório, como delírio de autorreferência e delírio de influência, delírio de grandeza e delírio persecutório vão estar sendo problematizados no livro, certo? Leiam o livro. E o que eles apontam como delirante, eu aponto como um dado sobre a realidade, certo? Então, o Sim. que essa psiquiatria, e a gente sabe qual é o histórico da psiquiatria mundialmente e a psiquiatria brasileira, que é um histórico extremamente perverso, certo? É um histórico de produção do eletrochoque, de produção da lobotomia, de exclusão em manicômio. É uma ciência, né, que Foucault ele coloca como a ciência dos anormais. É uma ciência que, na sua origem, é extremamente excludente, extremamente perversa, extremamente fascista, tem um olhar sobre nós, pessoas psiquiatrizadas, pessoas medicalizadas e pessoas que já passaram por estados de internamento e de surto psicótico. Certo? Então, o que eles apontam como delírios, numa fundamentação extremamente falaciosa e mentirosa, eu aponto como um dado sobre a realidade. Certo? E isso vocês vão ver lá no livro melhor. Então é isso. Isso é uma relação de poder que o livro trata e que está, né, está lá como vendo aqui os comentários. Yuri, fala um pouco sobre transtornos, Como coisa, expressão de uma revolta expressão de social. uma. Isso, fala um pouco sobre transtornos como, né? Isso. Coisa é como expressão de uma revolta social. Isso é interessante. Então, isso tem no meu livro também. Numa parte que eu falo sobre Deleuze e Guattari, no Precisamos de Aliados, né? Ele fala de uma, de uma revolta inconsciente. Deleuze e Guattari vão falar de uma rebelião, de uma revolta inconsciente. E a gente a gente pode, eu investigo sobre isso no meu livro um pouco, mas eu coloco como também. Como, você tá me ouvindo, Saulo? Agora travou sua imagem aqui para. Agora está ouvindo. Tá Voltou, me voltou. ouvindo? Certo. Então, essa produção do desequilíbrio psíquico no nosso corpo, fisiologicamente, quimicamente também, porque se dá no âmbito químico, pode ser também, e no meu caso foi, eu falo isso porque foi, uma revolta contra, uma revolta inconsciente contra aquilo que eu simplesmente especulava ao meu, né, no meu entorno. Ou seja, eu era um joguete, um brinquedo dessa sociedade, fui durante anos, desde 2012, e quando eu tomo consciência do dispositivo, eu adoeço. Então, pode ser sim uma revolta inconsciente contra esse modelo de organização de mundo, que até então eu achava que pertencia à elite, né? Eu achava que era manipulação da mídia, manipulação das elites, e eu falo sobre isso também em um vídeo no YouTube. Né? Eu achava que era manipulação, televisão, mídia, essas coisas todas, eu e simplesmente meu corpo passou a produzir diversos pensamentos intrusivos, e isso tem a ver também com manipulação, com indução, com interferência e com transferência, por mais que eu não tenha essa telinha, certo? Então, diversos pensamentos que são pensamentos intrusivos são pensamentos que vêm de uma manipulação. Isso eu estou muito ligada. Estou muito ligada. Muito ligada nisso.
Então, assim, sai fetiche está aqui, transtorno como consciência. Maravilhoso isso, Yuri. Isso, uma revolta inconsciente, né? Uma revolta inconsciente, mas uma tomada de consciência. E assim como e essa tomada de consciência ela é super importante para que tanto a gente aponte os dados etiológicos, ou seja, os sinais e sintomas que esse modo de organização da vida produz em nós, como a gente né, tomar as rédeas, né, do que gera esse estado de enfermidade em nós. Né? A gente Sim. tomar a rédea, inclusive, para produzir a partir disso, para resistir a partir disso, para criar a partir disso. Mas sendo uma revolta inconsciente, como você chama, Yuri, como é que se dá essa percepção? Você fala de uma revolta inconsciente, que é anterior à expressão consciente, não é isso? É anterior à expressão consciente, ou seja, essa revolta inconsciente, ela pode se dar por conta de, enfim, desses traumas, dessas sequelas, desses movimentos todos, não da Sim. infância, porque não tem essa questão da psicanálise da infância e tudo e tal, mas de uma vida adulta que sofre também com violências cotidianas por conta de uma espetacularização da vida e da sociedade. De um reality show da vida e da sociedade que é o tempo todo feito, né? Que é o tempo todo gerado, né? E mesmo antes, na minha vivência, por exemplo, de eu tomar consciência desse dispositivo. Uhum. Então, mesmo antes de eu tomar consciência desse dispositivo, eu já negava o que eu percebia, essa espetacularização, esse reality show da existência. E quando eu passo a tomar consciência, aí existe essa revolta dentro de mim, né? Inconsciente, que eu só vou perceber depois que é uma revolta inconsciente, certo? Que é um inconsciente que protesta. Esse é o termo de Deleuze e Guattari. É um inconsciente que protesta. É um inconsciente que está ali dizendo: eu não aceito esse dispositivo não vem do meu corpo, não foi, eu passei 24 anos de minha vida, né, vivendo de uma forma a não ter consciência desse dispositivo, e eu, quando tomo consciência, passo a negá-lo inconscientemente. Sim. É, Você falou um pouquinho antes sobre a coisa das narrativas também, né? E de como você aborda isso no teu livro também. E tem uma parte lá que você menciona, a gente estava já conversando sobre isso, né? De cientificamente, disso ser induzido cientificamente, inclusive, né? Da ciência embasar todos esses processos e essas estruturas que você mencionou. É, Hoje a gente tá num, e aí lá você cita Descartes e tal. Hoje a gente está com uma negação da ciência total, né? E aí eu fico dentro eu fico me pondo dentro nessa balança, né? Os cientistas chamando para eles a responsabilidade e toda uma grande parcela da população não, a ciência, acreditem na ciência, porque é a ciência e assim é o que a gente tem amparo agora cientificamente. Nós não temos nesse momento que a gente está vivendo nenhum outro tipo de circunstâncias ou de saída para essas circunstâncias. E do outro lado, um grupo extremamente negacionista, negando inclusive essas vozes que a ciência vem trazendo. Como é que você percebe isso agora? Né? A ciência, em um determinado momento, traçando códigos para perpetuar uma relação de poder, e por um grande momento, né, pelo racionalismo, pelo cientificismo, e agora ela se vê nessa encruzilhada. Como é que você percebe esse momento agora, do agora? Olha, primeiro eu gostaria de pontuar que nesse momento agora é importantíssimo que a gente acredite na ciência, que a gente siga os passos da Organização Mundial de Saúde, da ciência, né? Que a gente tome a vacina, que a gente se utilize das medidas preventivas, né? Que a gente fique em casa. Mas eu vou te dizer uma coisa, né? E essa coisa é muito sincera e eu estou sendo bastante responsável de dizer que isso não tem a ver com o momento atual. Mas a gente precisa saber que a ciência
que ciência é essa? Nem sempre a ciência esteve certa. Uhum. Se a gente pega, por exemplo, uma pseudociência, que era chamada de ciência, como teoria da degenerescência, que era uma ciência completamente eugenista, que ciência é essa? A gente deve acreditar nessa ciência? E a quem ela está servindo, né? E a quem ela está servindo, entendeu? Então, assim, e outra coisa que eu quero pontuar muito bem, aí entra meu lado espiritual, entra minha experiência factual, minha experiência concreta, é que a ciência, ela não dá conta de tudo. O homem precisa parar com essa visão antropocêntrica de se achar o grande centro do universo e de achar que ele vai saber de tudo sempre, porque não vai. Há questões espirituais que a ciência não dá conta. Não dá conta e nunca vai dar. E é ponto final. Não vai dar enquanto se mantiver rígida, né? Enquanto não se É, e flexibilizar a esses outros entendimentos, né? Outras percepções de relação com, não somente com o concreto, mas com esse transcendente, né? isso mesmo. Por exemplo, é, no livro tem isso também, no meu livro, quando, por exemplo, em sociedades de África e árabes, a loucura era a voz de uma grande sabedoria. Então, os loucos conviviam na sociedade como qualquer outra pessoa. E a sociedade também manifestava transes, né? Porque essa voz, a loucura, né? Esse louco, essa louca, é um sinal de um grande oráculo, né? A loucura sempre foi sinal de extrema sabedoria e de um conhecimento profético e oracular. Eu acho que não por acaso, né, o louco é a primeira carta do tarô. É a carta número 0, né? É a carta que abre o tarô, é a carta do louco. Então, assim, isso aqui eu já estou misturando as coisas, mas assim, De boa. eu não falo da carta do louco, não tem tarologia no livro, mas eu falo que a ciência, por exemplo, ela transformou essa loucura das sociedades africanas e árabes que convivia comumente com a sociedade em casos patológicos. Uhum. Ela via o transe como alucinação, né? Essa mesma ciência que a gente tanto vangloria e que hoje é importante a gente vangloriar, sendo responsáveis, tratou assim, dessa forma, como sintomas alucinatórios, o transe, certo? Sim. Essa mesma ciência patologizou a loucura. Essa mesma ciência, ela excluiu, ela marginalizou em manicômios os ditos indesejáveis sociais. A população negra, racializada, vulnerabilizada, empobrecida, certo? Essa mesma ciência. Então a gente precisa sempre se perguntar que ciência é essa? E eu faço a afirmação, não dá conta de tudo. Lindo, lindo. Yuri, queria te agradecer. O nosso tempo vai acabar aqui em 1 minuto e meio, Salva a live, você vai salvar? Vou sim, com certeza. Com Axé. certeza. Queria te agradecer demais. Agradecer a galera que acompanhou a gente, quem vai assistir isso lá na frente. Queria finalizar, deixar esse final para você, Yuri. Tuas últimas palavras e a gente finaliza isso aqui. Um grande beijo, um grande abraço e vamos se cuidando. Vamos se cuidando, vamos nos protegendo, vamos ficando em casa. Nesse momento é importante, vamos tomar vacina, vamos se proteger, certo? E dizendo sempre que a revolução ela é feita por atitudes micro e macro, certo? A transformação que a gente quer começa conosco, certo? Então, assim, vamos sempre em prol da liberdade, em prol da verdade, da justiça, da honestidade, certo? Lutarmos contra toda a forma de opressão. É isso que eu quero, que eu desejo, né? Empatia, amor, afeto, verdade, justiça, honestidade, ética para todas, todes e todos nós. Axé.